Olá, meus amigos, sejam mais uma vez muito bem-vindos. Hoje eu escolhi aqui da minha coleção para falar com vocês de um whisky que eu vou classificá-lo até como um whisky diferenciado por ser um whisky bem antigo em termos de invase. Eu me refiro ao T. Balvenie 10 anos, Folders Reserve. Esse é um whisky da destilaria Balvenie, um single malt escocês, e que infelizmente foi descontinuado pela destilaria Balvenie. Mas eu trouxe ele aqui para apresentar para vocês porque eu tive a oportunidade de comprá-lo, de adquiri-lo de um colecionador. Eu acredito que esse whisky tenha sido produzido, envasado aproximadamente aí uns 35 anos atrás. E eu gosto, conforme eu já mencionei em alguns vídeos, de fazer a degustação de whiskies antigos, até para a gente saber como que o whisky era feito antigamente. Algumas nuances de aroma, de sabores são bem diferenciadas das versões mais atuais, tendo em vista que o processo produtivo muda ao longo dos anos. A Balvenie é uma destilaria muito interessante, eu já comentei que é uma das minhas destilarias favoritas e realmente eles produzem whiskies de excelente qualidade. Vamos aqui então adicionar uma dose na nossa taça Glencairn para que este whisky single malt possa aerar, respirar, e nós vamos batendo um papo aí enquanto isso. A primeira coisa que eu vou mostrar para vocês, isso é comum acontecer, whiskies envasados há muito tempo. Olha só o que aconteceu, os vapores de álcool entram em contato sempre com a rolha de cortiça, e essa rolha vai deteriorando, e não foi diferente com essa versão de 35 anos de invase. Ocorreu aqui uma deteriorização aqui da rolha proveniente da ação do álcool, até mesmo o contato direto do álcool com a rolha, com certeza os vapores de álcool. Pode ver que essa rolha está até um pouco escura, e essa é a rolha original. Espero que dê para vocês verem em detalhe, mas ela se rompeu, a sorte minha que eu consegui tirar a rolha e ela não ficou em contato com o whisky single malt. Eu aproveitei, tinha uma rolha e fiz a substituição, deu certinho aí. Outro detalhe, meus amigos, que eu acho muito interessante de mencionar é que o whisky, qualquer que seja o whisky, eu estou me referindo ao T. Balvenie Folders Reserve, mas qualquer whisky, ele é maturado, o tempo de maturação, ele é considerado enquanto o whisky estiver armazenado nos barris de carvalho. Enquanto houver a interação carvalho e whisky, estará ocorrendo ali verdadeiras metamorfoses, e o carvalho vai, através dos seus taninos, transferir por reações químicas aromas e os gostos tão peculiares de nossos whiskies single malts. Então, a idade de maturação, a idade de envelhecimento, ela é contada efetivamente enquanto o whisky estiver armazenado dentro dos barris, das barricas de carvalho. A partir do momento que o whisky single malt, ou whisky comum, ele foi envasado, engarrafado, aí não se conta mais como maturação. Então, essa versão é uma versão de 10 anos de envelhecimento em barris de carvalho, apesar da idade de invase, mais de 30 anos. Então, eu vou fazer hoje a degustação com vocês do Folders Reserve da Balvenie com 10 anos de envelhecimento em barris de carvalho, apesar de ser uma versão que foi envasada 35 anos atrás. Ela vinha, já foi descontinuada, mas ela vinha nessa garrafa tradicional da Balvenie, de whisky single malt, um vidro transparente. Vocês percebam aí que o rótulo está bem desgastado, amarelado,
Então realmente é uma peça de colecionador. Eu tenho aqui um ABV ou percentual alcoólico de 43% e uma capacidade volumétrica de 700 mililitros. Acompanha essa latinha aqui de papelão, né, em formato cilíndrico, também desgastada aí pelo tempo. Era um uísque de colecionador. Veio junto aqui um panfleto, né, da época, então também bastante antigo. Espero que vocês consigam ver aí. Não sei se a câmera do meu celular vai pegar, mas é um panfletinho também bastante antigo. E como eu mencionei para vocês, eu não sou colecionador, eu sou degustador. Resolvi no dia de hoje fazer o review deste single malt com vocês. Então, se vocês forem comprar um uísque antigo em termos de invase ou mesmo de idade de maturação, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de problema, né? Da corrosão, por assim dizer, da rolha de cortiça. Por isso que nós recomendamos armazenar os uísques single malt sempre na posição vertical. Nunca armazenar na posição horizontal, porque o destilado entra em contato com a rolha. Então, diferente do vinho, né, que o ideal do vinho é armazená-lo na horizontal, os single malts procurar armazená-lo sempre na posição vertical nas nossas prateleiras. A destilaria Balvenie é uma destilaria mundialmente conhecida, também são os mesmos proprietários da Glenfiddich, né? Mas a Balvenie, ela tem essa peculiaridade, até nos dias atuais, de produzir parte da sua cevada, de fazer a maltagem da cevada na própria destilaria. Eles apresentam lá a sala, né, dos tanoeiros, então eles fazem as manutenções, as confecções de seus barris de carvalho e geralmente são utilizados excelentes barris de carvalho. Infelizmente, essa versão já foi descontinuada pela destilaria Balvenie, mas eu tenho informações que realmente era um uísque muito procurado na época, não sei o motivo dela ter descontinuado, mas se vocês tiverem condições de comprar aí o T. Balvenie Folders Reserve 10 anos, eu recomendo, até mesmo para vocês perceberem essas nuances de como o single malt era produzido há 30, 35 anos atrás. Ele vem nessa cor ouro bem escura, então com certeza devem ter adicionado aqui corante de caramelo para fazer a homogeneização da mistura. Com relação aqui ao corpo, ao caráter do single malt, se formam lágrimas nas laterais da taça Glencairn, elas escorrem até vagarosamente de um formato robusto, me indicando ser um caráter oleoso, um caráter encorpado. Ao menos essa versão aqui, Folders Reserve, de 10 anos de maturação. Com relação ao olfato, olha, meus amigos, com relação ao olfato, me lembra bastante aqui a versão 12 anos atual, o Double Wood 12 anos. Eu tenho aqui uma fragrância bem floral, um aroma bem floral, aquelas nuances da maturação em ex-bourbon, ela é bem objetiva aqui, o olfato entrega a predominância da maturação em ex-bourbon, mas bem no fundo me diz aqui alguma coisa relacionada à maturação em ex-xerez também. Não se percebe nenhum indício de fumaça de tufo, então é um whisky single malt extremamente floral, principalmente floral, e uma pequena nuance, pequenos indícios de uma maturação em barris de carvalho de ex-xerez. Mas com certeza a predominância aqui é de barris de carvalho americano que já haviam envelhecido, maturado bourbon. O álcool não é agressivo,
os vapores de álcool não agridem. Então, realmente a Balvenie vem mantendo essa tradição de fazer excelentes escolhas nos barris de carvalho para fazer o envelhecimento, a maturação dos seus uísques single malts. Então, maturação realmente muito bem feita. Então, um uísque no olfato que me dá os indícios da predominância da maturação em barris de carvalho americano, de ex-bourbon, e também alguma coisa de Xerez, muito pouco, né? Eu vou me arriscar a dizer para vocês, apesar de eu não ter um dado assim oficial, mas pela experiência, eu afirmo que grande parte desses 10 anos aqui foi feito, a maturação foi feita em barris de carvalho americano, de ex-bourbon, e talvez uma pequena, uma breve maturação em barris de carvalho que já haviam envelhecido vinho Xerez, mas a predominância é ex-bourbon, sem nenhum indício de fumaça de turfa. É um uísque bastante floral. No palato, meus amigos, saúde! No palato, o álcool não é agressivo, mas ele está presente. Você percebe que quando você degusta, a presença do álcool. Então, não é que ele agride, mas o álcool aqui é bem perceptível. Vem na sua boca, ela saliva com aquelas notas características da maturação em ex-bourbon. Então você percebe realmente a predominância da maturação em ex-bourbon aqui. Notas de mel, baunilha. E o finalzinho te dá algum indício que houve sim uma finalização muito simples, mas uma finalização no processo de maturação usando barris que já haviam maturado vinho Xerez. Aliás, eu abro aqui um parênteses na degustação para dizer para vocês que a Balvenie, ela, a exemplo da Glenmorangie, ela ficou muito conhecida em ser uma das precursoras, né, das destilarias escocesas em maturarem os seus uísques single malts usando barris de carvalho que envelheceram outros tipos de bebida, como vinho Xerez, o rums. Então, tanto a Balvenie quanto a Glenmorangie, elas foram as precursoras, né, das destilarias escocesas em fazer a finalização da maturação de seus uísques single malts em barris de carvalho que já haviam envelhecido outros tipos de bebida. Mas a predominância aqui é realmente da maturação em ex-bourbon e aquelas notas características, né, que eu já falei em vários vídeos meus. A finalização é uma finalização de média para curta, não é uma finalização longa, mas você percebe aqui algumas notas da ação do carvalho, um amargo, não é um uísque condimentado, é um uísque até adocicado, mas não em excesso. É um uísque, o W Wood, ele 12 anos, a versão 12 anos é mais adocicada do que essa. Isso aqui é um uísque mais tradicional, um uísque mais seco. Mas olha, um single malt rico, diria ser complexo. Você pode associar aqui algumas notas que te lembram aí talvez um chocolate amargo, né? Mas é um uísque complexo, é um uísque estiloso, é um uísque rico e com uma finalização de média para curta. Infelizmente, é um uísque single malt descontinuado, mais uma vez, né, pela destilaria, difícil de se encontrar aí no mercado. Não é um bom custo-benefício, porque você paga um valor aproximadamente aí, talvez de R$1.000 para chegar aqui no Brasil, mas assim, uma versão que já foi descontinuada, então o valor talvez é até maior para colecionadores. Mas é um bom single malt, um ótimo single malt, mas não vale o preço que se paga. Eu prefiro recomendar para vocês, conforme eu mencionei aqui, o W Wood 12 anos, que é um uísque bem mais acessível e que vai agradar o paladar, o gosto de várias pessoas, né? Apesar de ser um ótimo single malt da Balvenie, infelizmente foi descontinuado.
Era uma versão mais nova, mas que poderia estar sendo comercializada e que teria, com certeza, uma excelente venda. Bom, meus amigos, é isso que eu gostaria de mostrar para vocês, né? Uma peça de colecionador. Até o nosso próximo encontro, até o nosso próximo vídeo. Islan Chevar.